E aí, pessoal, tudo bem? Bom, vamos começar o dia com uma dica cultural, entre tantas outras coisas que a gente precisa fazer. Eu avisei vocês que eu viria com spoiler, falei para vocês assistirem. Não vai ter como poupá-los, então se você não quer spoiler, pausa o vídeo, larga o vídeo, vai assistir o filme e depois você volta. Ou volta um dia, quando você tiver assistido. A gente precisa agradecer ao Fábio, porque se não fosse ele, eu jamais tomaria a iniciativa de assistir isso daqui por vontade minha, por vontade própria. E esse filme, ele foi a melhor coisa que eu assisti esse ano, e acho que a última vez que eu gostei tanto do filme assim foi quando eu assisti Bird Box. Inclusive gostei tanto de Bird Box que eu vim aqui, fiz uma análise, coloquei o meu pitaco e esse vídeo ele vai ser mais ou menos a mesma coisa. Então, de repente, do mesmo jeito que o meu jeito de enxergar aquele filme lá foi completamente diferente do que muita gente falou a respeito do filme, talvez você goste deste filme aqui pelos efeitos, pela ação, pela proposta, por uma série de coisas que não tem nada a ver com as coisas que eu encontrei nele, porque eu extraí mensagens simplesmente apaixonantes. Então, saiba que eu não vou fazer uma descrição do filme em detalhes, porque, cara, infinitos sites fazem isso para você. Eu vou falar para vocês qual foi o meu recorte, o que eu observei de tudo isso. Se eu precisasse resumir esse filme em poucas linhas, é um filme que te atrai pela proposta do Kung Fu e do multiverso, mas ele, uma vez que ele tem a sua atenção, ele te passa uma mensagem extremamente rica a respeito de propósito, de felicidade, de relações humanas e de família. Para mim, esse filme ele é muito sobre isso. Por quê? Porque eu não vou te explicar a trama, porque eu acho que isso sim seria um spoiler. Eu vou te dar a minha conclusão. Todos nós temos essa coisa de imaginarmos como seria a nossa vida se a gente tivesse seguido o caminho que a gente, diferente daquilo que a gente seguiu. Então, nossa, e se E se, sei lá, na minha oitava série não tivesse sido tão difícil e eu tivesse continuado jogando basquete? E se eu tivesse me dedicado a jogar basquete? E se eu não tivesse ido para o Japão e tivesse feito faculdade? E se eu não tivesse abandonado o meu emprego e continuasse lá como chefezinho de linha, onde eu estaria? E se eu continuasse com karatê? E se eu pedalasse até hoje? E se ao invés de jogar videogame eu tivesse tocado piano? Então você percebe que cada escolha que você faz ela implica em abnegação, em renúncia. Abnegação foi uma escolha ruim de palavra. Em renúncia. Vocês perceberam que esses vídeos eles não são editados, né? O que eu acho que aproxima muito mais a gente. Então, toda vez que você escolhe um caminho, você tem que renunciar a outros, mas você carrega com você aquelas possibilidades. Nossa, e se eu não tivesse terminado um relacionamento e tivesse continuado com ele? Ou e se eu não tivesse deixado de começar um relacionamento e tivesse continuado com ele? Se eu tivesse aceitado aquela proposta de emprego? E se eu tivesse... Então, você percebe que esse filme, ele joga infinitos efeitos especiais na sua cara, que você fala, caralho, que da hora. Mas principalmente quando você vê uns caras com dedo de salsicha ou quando você vê duas pedras, você percebe a nossa capacidade de imaginação e de abstração e de começar a imaginar como seriam cenários absurdos. Por exemplo, se você é menina, é fã de um cantor, você pode imaginar toda uma vida com ele sem que ele já sequer te conheça. E esse filme, ele é muito sobre isso. E ele te dá algumas lições de vida escondidas ali no meio que são incríveis, como por exemplo quando o cara ele fala para as pessoas em volta dele: você precisa ser legal, você precisa ser gentil. A gente age com agressividade quando a gente está sob pressão, quando a gente tem medo, quando a gente está sob pressão, quando a gente está tenso. A gente tem que se tornar violento, agressivo, mas nessas horas a gente tem que ser gentil. E pare para pensar o quanto você já prejudicou relacionamentos
Não tô falando de relacionamentos amorosos, eu tô falando de todo tipo de relacionamento, com o cara da padaria, com o cara da oficina mecânica. Pense quantas vezes você danificou relações porque você estava num momento sob pressão e estava de cabeça quente e falou do jeito que você não queria ter falado, ou passou uma mensagem de uma maneira meio torta. Então, quando a gente tem demanda para entregar na empresa, porque o nosso feedback e o nosso salário depende disso, a nossa participação no lucro depende disso, para conseguir bater a meta você pode danificar a relação que você tem com todas as pessoas à sua volta. E aí esse filme ele mostra quais são as coisas que realmente importam. Porque o que seria da sua vida se você ganhasse 100%? O que aconteceria... Como seria a sua vida se você batesse 100% das metas e recebesse a participação máxima? Como seria se você fosse um músico de sucesso? Como seria se você fosse um lutador de Kung Fu de sucesso? Não só um grande lutador de Kung Fu em competições, mas um cineasta do Kung Fu, porque você escolheu aquele caminho. Como seria se você fosse acadêmico, pesquisador, muito respeitado dentro da sua área? E ele vai jogando diferentes versões de você mesmo no seu colo e falando assim, olha aqui como você seria. E esse filme ele parte de uma proposta incrível de você... O que aconteceria se você pudesse ser todas as versões de você mesmo ao mesmo tempo? Tá aí o nome. Tudo, todo lugar, tudo de uma vez. Então, um dos motivos que me fizeram viver a vida que eu levei é que muito cedo eu tive acesso a muitas pessoas muito bem-sucedidas na vida acadêmica. E aí eu perguntava para a pessoa, o que você fez? A vida inteira eu estudei isso aqui, ó. Meu negócio é estudar plâncton. Eu sou especialista, o cara que mais manja de plâncton no mundo. E você? Eu sou agrônomo. Então, assim, tá vendo? Eu tô... Em 1985 eu já tô fazendo pesquisa aqui a respeito de genética de transgênero. Um dia você vai comprar uma soja modificada ali, vai ter participação minha nesse negócio. Cara, parabéns, que foda. Minha mãe, bioquímica, você olha os trabalhos, tudo que ela tinha de bagagem que eu tenho para resgatar da vida dela foi uma vida de estudo, foi uma vida dedicada a estudo e a ensino. E aí eu falo, cara, meu pai, ele tinha cerimônias de tocar violão clássico e ele era foda no violão, assim. Então ele pegava um violão e tocava músicas extremamente difíceis de violão clássico, só que ele tinha um repertório de umas 20 músicas e assim, um repertório de 20 músicas clássicas não é fácil, e ele estudou a vida inteira, ele fez exercícios a vida inteira e ele tinha esse repertório e os ensaios dele eram para não perder a habilidade de tocar aquelas músicas que ele tinha para tocar. E eu falava o quanto eu quero isso e não uma vida de legião urbana em que eu pego um violão e toco 3 acordes e com isso eu tiro todas as músicas e ponho todo mundo para cantar. Era legal, já foi legal isso. Hoje você dá risada aí, mas... né? Cara, aí eu vejo um monte de música ruim, mas essas músicas ruins, elas são as músicas ruins que unem as pessoas numa festa. Então, o que eu quero? Eu quero técnica ou eu quero engajamento? Eu quero me misturar com pessoas. Então, o que eu quero? Eu quero me trancar num laboratório e ficar conversando com plâncton, ou eu quero ficar dando aula e conversando com pessoas, escutando a história da vida delas e batendo papo. E aí, quando o cara chega para o Morpheus, né, desse filme, ele chega pro Neo, que é a chinesa aí, e fala assim, cara, você é The One, né? Você é The One. Ela fala, não sou. Você pegou a versão errada, você tá esperando a pessoa errada. E aí esse filme, ele joga uma frase maravilhosa, do tipo... Você é a certa, porque... E assim, o maior spoiler tá aqui, então pule aí uns 30 segundos ou 1 minuto, se você quiser assistir essa parte no filme, porque realmente vale a pena. Então ele fala, você é a versão certa, você é a versão que eu estava procurando. E a razão de você ser a razão certa é porque você é ruim em tudo.
E aí, assim, quando eu entendi o que ele queria dizer com isso, eu abri um sorriso antes da conclusão do raciocínio dele. E foi um momento de epifania muito interessante. Porque ele fala assim, você é ruim em tudo. Por quê? Porque ela teve acesso a uma versão em que ela era lutadora de Kung Fu. Depois tem uma situação de luta em que ela se envolve, em que ela precisa de força no dedinho. E foi um dos momentos mais legais assim, para mim no filme. E aí ela acessa um universo paralelo, onde ela fazia um tipo de Kung Fu em que ela fortalecia justamente esse dedinho, para ter o fodendo dedinho mais forte do mundo. E aí ela volta com essa habilidade, então, como se fosse Matrix, né? Tendo absorvido, tendo feito o download dessa habilidade, ela dá o golpe de dedinho que ela precisa para se livrar disso. Ou seja, se você quiser ser o lutador de Kung Fu que tem o dedinho mais forte do mundo, você vai ter que fazer tanto exercício de dedinho que você, nessa versão de você mesmo, vai ser bom só nisso. E isso tem a ver com a maneira como eu aprendi a viver a vida dos circenses, porque a primeira vez que eu vi circo na vida, eu falei, todas essas pessoas são super-heróis. Todos esses caras que fazem acrobacias, eles são super-heróis e eles são infinitamente superiores a mim. Isso numa cabeça de uma criança de 8 anos. Eu falava, o que essas pessoas são infinitamente superiores a mim. E uma vez conversando com uma pessoa mais experiente, ela falou, mas você entende que essas acrobacias são o trabalho dessa pessoa? E que do mesmo jeito que seu pai fica 8 horas no hospital e do mesmo jeito que seu professor fica 8 horas na escola, aquele cara do circo, ele fica 8 horas treinando aquelas acrobacias com aquelas pessoas para, na hora do espetáculo, conseguir fazer aquilo, e o espetáculo dura 20 minutos. Então, assim, o acrobata, ele dedica 40 horas semanais de condicionamento físico, de exercício físico, de sincronia, de trabalho em equipe para te entregar uma vez por semana ou 3 vezes por semana, depende de quantas vezes o circo vai obrigar ele, vai fazer ele fazer essa apresentação, mas aí basicamente o seu tempo de performance é uns 20 minutos ali por sessão. E aí a pessoa nunca mais volta, e a pessoa que te assistiu nunca mais volta. Então você é literalmente um elemento de circo que só existe para entreter as pessoas. E eu falei, cara, a vida do músico também é essa. Porque quando você paga muito dinheiro, quando você paga, sei lá, 500, 700 reais para ver um cara tocar piano num teatro lotado, esse cara vai tocar durante 2 horas, só que ele vai tocar em 2 horas o resultado da sua vida, e você nunca mais vai ver o cara, e o cara nunca mais vai te ver, e ele nunca vai ter oportunidade de saber quem você é, você nunca vai ter oportunidade de ensinar nada para ele. E eu falei, cara, essa vida de especialista não é uma vida que me agrada. Então, quando eu preciso me definir no meu canal, eu falo, eu sou interessado por muita coisa e sou ruim em tudo. Tá aqui, eu não sei como que tá agora, mas a última definição, que foi a definição do canal, acho que desde que ele abriu em 2013 até ontem, quando a gente mudou a capa do canal aí, falava, aqui tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, e quem se dedica a tudo não é bom em nada. E eu gosto de me definir como uma pessoa assim, como uma pessoa de múltiplos interesses, mas eu não sou eu não sou especialista em absolutamente nada, e eu tenho que ficar chamando pessoas que estudam de fato para validarem as coisas que eu imagino. Os podcasts com o Lucas aí. Então quando ele chega e fala assim, você é certa porque você é ruim em tudo, então você pode ser qualquer coisa, eu falei, cara, que filme foda. Que filme foda, porque tem gente aí que tá nessa narrativa, nessa cultura de que você tem que ser alguém na vida, de que você tem que ter um diploma, que você tem que ter um emprego, você tem que ter um cargo, você tem que ter uma certificação, você tem que ter uma família, você tem que ter patrimônio, você tem que ter isso, você tem que ter aquilo. E aí o cara ficou a vida inteira viajando, a vida inteira conhecendo, a vida inteira começando e largando coisas, se metendo em vários relacionamentos e conhecendo diferentes pessoas, e aí ele chega na minha idade e pergunta pra ele, quem que você é? Ele fala, eu não sou nada, eu sou um fracasso, porque eu não consegui nada na vida. Só que esse cara, sendo o fracasso que ele foi, quando ele chega perto de uma pessoa de sucesso que com 18 anos emplacou numa boa empresa e ficou melhorando naquilo que fazia ao longo de toda a vida, e que hoje aos 50 continua fazendo, continua trabalhando 12 horas por dia numa empresa, se dedicando completamente a ser o melhor no segmento dele, naquilo que ele faz,
Esse cara bem sucedido, que tem um apartamento na Vila Madalena, que tem um carrão para mostrar, que viaja todo ano de férias, esse cara até viaja todo ano de férias, mas no dia a dia dele, ele não tem tempo para conhecer o mundo da forma que o cara que se sente fracassado conhece. Aí você coloca o vencedor e o fracassado para conversarem na vida, e aí você pergunta para um assim, o que você fez essa semana? Fechamento do budget da empresa do ano. Aí você pergunta para o outro o que ele fez. Eu tava andando no centro ali, conheci os turistas, fiquei conversando com os caras e aí você vai perguntando, você faz uma pergunta para cada um, você pergunta para o vencedor o que ele fez. Eu trabalhei, eu tive que lidar com os problemas, com os processos, e aí você tá vendo que esse cara tá sacrificando a vida dele para a empresa, e o outro, ele acha que ele é um fracassado, mas ele tá vivendo a vida dele para ele. E ele se alimenta cada vez mais de coisas e ele só não consegue perceber que aquilo é riquíssimo porque ele está numa sociedade que não reconhece o valor da vivência, da experiência, da liberdade. Como se o propósito, a razão de você existir nessa vida fosse ser bom em alguma coisa e não gostar daquilo que você faz. Você não precisa ser o campeão mundial de LoL se você se diverte jogando LoL e é ruim que nem um bronze. Se você está se divertindo jogando aquele negócio, você está sendo você e você está aproveitando a sua vida. E é melhor você se divertir como um bronze do que ser um grão-mestre infartando de desgosto porque o time não está fazendo aquilo que você queria que ele fizesse. Nas concepções de Fausto. Tá vendo como cada um vai definir o que é prioridade, o que é realmente importante na vida? Então quando ele chega e fala pra essa menina, cara, você pode ser qualquer coisa porque você é ruim em tudo, você não especializou nada, então você é livre. Eu falei, caralho, que filme foda. E quando esse mesmo cara fala, a gente precisa ser gentil, e não foi nem a versão Morpheus dele, foi a versão Blue Pill dele. Ele fala assim, cara, pera, a gente tem que ser gentil um com o outro. E aí você olha para todos aqueles seus inimigos, ele fala, quando a gente tá com medo, quando a gente tá sob pressão, quando a gente tá inseguro, a gente é agressivo. E aí você entende porque tá todo mundo brigando. E aquilo para mim parecia as empresas que eu conheço. Um dando martelada, um dando tiro, o outro jogando bomba, o outro dando golpe de Kung Fu, o outro dando salsichada. Você olha pra todo mundo brigando e você fala, caralho, as pessoas elas brigam porque elas precisam se sentirem seguras, então elas estão batendo porque elas não estão seguras da própria posição delas no meio dessa briga que é a nossa vida em sociedade. E aí, ao invés de ser mais forte e sair batendo em todo mundo, o que eles fazem? Eles começam a ir e dar às pessoas exatamente aquilo que elas precisam. E aí eles começam a curar as pessoas. Do tipo, você é violento porque você não tem família, toma aqui uma família. Você é violento porque você não tem reconhecimento, toma aqui reconhecimento. Em sentido figurado, você vai entender quando você vê essa cena que é isso que está acontecendo. Mas aí você vai resolvendo o problema da vida das pessoas, não o problema do salário que ela precisa ganhar e a avaliação e o feedback que ela precisa ter e a contratação e a assinatura do contrato e a promoção. Não é isso. Você vai dando as coisas que realmente a pessoa precisa. Você salva o bichinho de estimação dela. E aí é como se você pegasse toda aquela alma envenenada e substituísse e trocasse e limpasse a energia da pessoa. E aí as pessoas vão baixando a guarda, vão perdendo a postura de ataque. E o mais foda desse filme, de todas as mensagens possíveis que ele pode te mostrar, é que algumas famílias elas se afastam por falta de amor mesmo. Eu acho que o pior que você pode ter para uma pessoa é desprezo, de olhar para ela e não querer estar perto dela e não se importar. Isso é horrível e aí tudo bem. Mas existem famílias que se amam. Existem famílias que se separam quando ainda existe amor entre as pessoas. E uma coisa que causa muito esse tipo de separação é quando os familiares eles falam, eu não sou adequado, eu não sou quem você espera que eu seja, eu não sou a versão de mim que você gostaria que eu fosse, porque eu não buildei essa árvore que você queria que eu fizesse, e eu não quero ser um fardo. Assim como o Bird Box é um filme sobre maternidade, sobre aceitação da maternidade e sobre a transformação, a metamorfose que uma mulher passa quando ela vira mãe, esse filme aqui, Tudo, em Todo Lugar, Tudo de uma Vez,
Ele é sobre relação de pais e filhos. E, e ele é incrível porque muitos filhos saem de casa porque falam: olha, eu não sou a versão que você gostaria que eu fosse de mim, eu não sou quem você idealizou, e eu não vou ficar aqui te frustrando todos os dias, obrigando você a olhar para mim, então eu vou embora, eu vou seguir meu próprio caminho. E aí esse filme, ele mostra que se o tempo fosse infinito e se você pudesse buildar todas as árvores, se você usasse um cheat hack em que você upasse todas as skills que você quer na vida, ainda assim você seria uma única pessoa. Mesmo tendo todas as versões de você mesmo, você seria uma única pessoa. E para essa pessoa, tendo se tornado uma celebridade da música, uma celebridade das artes marciais, uma celebridade do empreendedorismo, um acadêmico de sucesso, sendo tudo isso, você ainda ia querer ser tudo isso com um fim, com um propósito. E esse propósito talvez fosse dedicar a sua vida às pessoas que você ama de verdade e estar com elas. E fazer com que elas se orgulhem de você e ser uma boa pessoa para elas. Então, quando você simplesmente quer tanto ser a melhor versão de você mesmo para se tornar essa pessoa que vai ser bom para a família, você percebe que muitas vezes você perde a família porque você não estava ali e porque na verdade você estava tentando buildar a árvore com as skills que você achava que você precisava upar para ser a pessoa que eles gostariam que você fosse. E aí você percebe que o que importa... Ela fala no final, ela dá uma tacada na janela da lavanderia dela e ela fala: nada disso importa. Absolutamente nada disso importa. E o que importa? Importa uma mãe poder olhar para o filho e falar: minha vida poderia ser muito diferente do que ela é, mas ainda assim, não importa em que versão do mundo, em que possibilidade de versão, eu ainda prefiro estar com você. E aí, quando você deixa de lado esse capacitismo, essa necessidade de infinita produção, essa necessidade de cada um se provar dentro do mercado seu valor, quando você não precisa ter valor para uma pessoa, é que você descobre que você realmente tem, porque você pode estar do lado dela simplesmente por ela ser quem ela é. E isso é muito sobre amor verdadeiro. Paixão é outra coisa. Paixão a gente estuda com Freud. Freud explica as paixões platônicas e a religiosidade, tudo na mesma onda. Falaremos sobre isso. Mas esse filme, ele é sobre amor de verdade. É sobre duas pedras conversando. E as conversas das pedras, assim, são as coisas... São fascinantes. Esse filme, você pode ficar conversando sobre ele por horas, e você pode ter certeza do que ele representa e pode encontrar uma outra pessoa que enxergou alguma coisa completamente diferente daquilo que você viu. Dificilmente eu chego aqui mandando você fazer alguma coisa, mas se você não assistiu esse filme ainda, então assista, tô mandando, assista, vale a pena. Espero que seja tão divertido para vocês como foi para mim e que cause esse tipo de reflexão, de epifania, e que você consiga olhar para suas conexões e ver se elas são, sim, de fato o que realmente importa e o que você está fazendo para preservá-las. E aí você percebe também que toda vez que a gente perde alguém, a gente não perde alguém de uma vez só por um único evento, a gente vai perdendo a pessoa devagar ao longo do dia a dia, quando você está tão sob pressão que você não nutre a pessoa com as demonstrações de amor e de afeto que, na verdade, todos nós precisamos receber. Esse é o papo de hoje de manhã. Deve ter mais vídeo hoje ao longo do dia. Por hora é isso. Grande abraço.